ângulo na circunferência Enshukaku, ângulo central Chushinkaku. Vamos estudar sobre definição e teorema dos ângulos na circunferência. Primeiramente, vamos estudar as três definições. O primeiro é o arco Ko. O espaço AB entre dois pontos distintos sobre a circunferência do círculo O é chamado de arco AB. O segundo é o ângulo na circunferência Enshukaku. Ângulo na circunferência é o ângulo APB em relação ao arco AB, ou seja, um ângulo formado entre os pontos A e B do círculo O, com algum ponto P sobre a circunferência, que não seja AB. O terceiro é o ângulo central, Chushinkaku. O ângulo AOB é chamado de ângulo central em relação ao arco AB. Assim, terminamos as três definições. Em seguida, vamos estudar o teorema. O teorema dos ângulos na circunferência é: o ângulo na circunferência de um arco é a metade do ângulo central em relação a este arco. Na expressão irá ficar ângulo APB igual 1/2 do ângulo AOB. Assim, terminamos o teorema dos ângulos na circunferência. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. 1. Os ângulos X e o ângulo de 45 graus são o ângulo central e o ângulo na circunferência de um mesmo arco. Portanto, o ângulo central X tem o dobro do ângulo na circunferência. 45 graus vezes 2 igual 90 graus. Então, o ângulo central X tem 90 graus. E os ângulos X e Y são o ângulo central e o ângulo na circunferência de um mesmo arco. 2. Portanto, o ângulo na circunferência Y é metade do ângulo central X. 90 graus divididos por 2 igual 45 graus. Então, o ângulo na circunferência é 45 graus. 3. O ângulo X é ângulo na circunferência do arco que tem 270 graus de ângulo central. Portanto, o ângulo na circunferência X é metade do ângulo central de 270 graus. 270 graus dividido por 2 igual 135 graus. Então, o ângulo na circunferência X é 135 graus. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. Primeiramente, vamos revisar as três definições. O primeiro é o arco, Ko. O espaço AB entre dois pontos distintos sobre a circunferência do círculo O é chamado de arco AB. O segundo é o ângulo na circunferência, Enshukaku. Ângulo na circunferência é o ângulo APB em relação ao arco AB, ou seja, um ângulo formado entre os pontos A e B do círculo O com algum ponto P sobre a circunferência, que não seja AB. O terceiro é o ângulo central, Chushinkaku. O ângulo AOB é chamado de ângulo central em relação ao arco AB. Assim, terminamos as três definições. Em seguida, vamos revisar o teorema. O teorema dos ângulos na circunferência é: o ângulo na circunferência de um arco é a metade do ângulo central em relação a este arco. Na expressão irá ficar ângulo APB igual 1/2 do ângulo AOB. Assim, terminamos o teorema dos ângulos na circunferência. Terminamos aqui o estudo de hoje.